Você já se perguntou o que aconteceria se um momento impulsivo mudasse completamente o seu destino? Para Lily Carter, esse momento chegou em uma noite chuvosa de terça-feira, quando ela beijou um estranho em um diner mal iluminado. Mal sabia ela que aquele estranho estava prestes a comprar o próprio prédio pelo qual ela lutava para pagar o aluguel. Lily limpou o balcão pela quinta vez naquela hora, os dedos ardendo por causa do produto de limpeza forte. O turno da meia-noite no diner da Rose estava acabando com ela aos poucos, mas as gorjetas mantinham as luzes acesas em seu pequeno apartamento. Aos 26 anos, não era ali que ela havia planejado estar, servindo café para caminhoneiros e o ocasional estudante bêbado, enquanto seu diploma de artes juntava poeira. O sino acima da porta tilintou, e ela ergueu os olhos para ver um homem de terno encharcado tropeçando para dentro, vindo da chuva forte. Seu relógio caro refletiu a luz fluorescente enquanto ele passava a mão pelo cabelo escuro pingando. Café, preto, disse ele, sem tirar os olhos do celular. E qualquer torta que não esteja velha. Lily mordeu a língua. Outro riquinho babaca que achava que trabalhadores do serviço eram inferiores. Ela já tinha visto de tudo em seus 5 anos no diner da Rose. Saindo, murmurou. Vossa Majestade, acrescentou baixo o suficiente para que ele ouvisse. A cabeça dele se ergueu de repente, olhos azuis penetrantes encontrando os dela, surpresos. Depois, inesperadamente, divertidos. Eu mereço essa, disse ele, guardando o celular. Dia ruim. Desculpa. O pedido de desculpa simples a pegou desprevenida. A maioria dos clientes teria pedido para falar com o gerente. Maçã ou cereja? Ela perguntou, suavizando um pouco. Surpreenda-me. Enquanto servia o café, ela notou as mãos dele, fortes, mas com manchas de tinta nos dedos. Não eram as mãos impecavelmente cuidadas que ela esperava. Você é artista? Perguntou, apontando para as manchas. Ele olhou para as próprias mãos como se as estivesse vendo pela primeira vez. Arquiteto. Embora minha assistente diga que eu sou mais um rabiscador profissional que faz exigências impossíveis. Lily sorriu apesar de si mesma. Eu também sou artista, ou deveria ser. O que aconteceu? A vida. Ela deu de ombros, deslizando uma fatia de torta de cereja para ele. Empréstimos estudantis. Uma mãe doente. A realidade. Ele deu uma mordida na torta e fechou os olhos. Isso é incrível. Eu que fiz, ela admitiu. A dona me deixa experimentar às vezes. Você está desperdiçada aqui, ele disse simplesmente. A conversa fluiu facilmente depois disso. Ele perguntou sobre a arte dela, e Lily se pegou contando a esse estranho sobre os sonhos de galeria que havia abandonado. Ele ouviu com atenção, fazendo perguntas que mostravam que realmente se importava com as respostas. Quando o celular dele tocou, o rosto dele se fechou. Preciso atender. Lily assentiu, afastando-se para lhe dar privacidade, mas não conseguiu evitar ouvir. Não, eu não vou aprovar a demolição do quarteirão. São as casas das pessoas, seus meios de vida. Ele fez uma pausa. Não me importam as margens de lucro, Marcos. Encontre outra solução. Ele desligou, parecendo preocupado. Está tudo bem? Ela perguntou. Só negócios, ele suspirou. Às vezes me pergunto se me tornei aquilo que sempre odiei. A vulnerabilidade na voz dele tocou algo em Lily. Antes que pudesse pensar melhor, ela se inclinou sobre o balcão e o beijou. Foi breve, impulsivo, elétrico e constrangedor. Ela se afastou, tomada pelo horror. Eu sinto muito. Eu não sei o que, eu nunca, mas ele estava sorrindo. Um sorriso genuíno que transformou seu rosto cansado. Não se desculpe, essa foi a coisa mais honesta que aconteceu comigo em anos. O sino tilintou novamente quando novos clientes entraram. Lily deu um passo para trás, sem jeito. Eu deveria ir, ele disse, deixando uma nota de $100 no balcão. Fique com o troco. Espera, eu nem sei o seu nome. Jaque, ele disse, parando na porta. E o seu? Lily. Bem, Lily, a garçonete artista, obrigado pela torta e pela perspectiva.
Então ele se foi, desaparecendo na chuva tão repentinamente quanto havia aparecido. O que Lily não sabia era que Jack Reynolds não era apenas um arquiteto qualquer. Ele era Jack Reynolds, da Reynolds Enterprise, o bilionário incorporador cuja empresa acabara de comprar todo o quarteirão, incluindo o diner da Rose. E aquele beijo tinha acabado de mudar tudo. 2 semanas depois, Lily chegou ao trabalho e encontrou um aviso de "fechado até novo aviso" na porta. Seu estômago afundou. Rose, a dona de 70 anos, estava lá dentro, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. "Eles vão derrubar tudo, querida", disse quando Lily entrou correndo. "Algum figurão comprou o quarteirão inteiro. Temos 30 dias para sair." Lily se sentiu enjoada. Sem esse emprego, não conseguiria pagar o aluguel. Sem aluguel, teria que voltar para sua cidade natal. De volta ao pai que sempre disse que arte era perda de tempo. "Tem que haver algo que possamos fazer", insistiu Lily. "A menos que você tenha alguns milhões sobrando ou conheça alguém que tenha, estamos acabadas", disse Rose, apertando a mão dela. "Estou velha demais para lutar." Naquela noite, Lily não conseguiu dormir. Pensava em Jack, na conversa deles, na ligação. "São as casas das pessoas, seus meios de vida", ele havia dito. Ele já sabia naquela noite? Tudo tinha sido algum jogo doentio. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão. A sede da Reynolds Enterprise ficava no centro, um arranha-céu reluzente que parecia tocar as nuvens. Ela nunca passaria da segurança, mas precisava tentar, vestindo sua única roupa boa. Lily entrou no saguão, o coração disparado. "Eu preciso ver Jack Reynolds", disse a recepcionista. A mulher nem levantou os olhos. "Você tem horário marcado?" "Não." "Então sugiro que ligue para o escritório dele e marque para daqui a uns 8 meses. O desespero cresceu. "Por favor, é sobre o empreendimento na rua Maple. As pessoas estão perdendo suas casas, seus negócios. A segurança vai escoltá-la para fora se não sair voluntariamente", advertiu a recepcionista. Quando Lily se virou para ir embora, derrotada, uma voz familiar chamou: "Lily." Ela congelou. Era ele, Jack, saindo do elevador, cercado por homens de terno. Ele parecia diferente ali, poderoso, intocável. "O senhor conhece essa mulher, Sr. Reynolds?", perguntou a recepcionista, subitamente atenciosa. Os olhos de Jack não saíram de Lily. "Sim, ela é minha reunião das 3. No escritório dele, maior do que o apartamento inteiro dela." Lily não conseguiu conter a raiva. "Você sabia o tempo todo. Sentou lá, me deixou abrir meu coração, sabendo que sua empresa ia destruir tudo." O rosto de Jack permaneceu calmo. "Eu não sabia naquela noite. Descobri na manhã seguinte, quando os papéis da aquisição passaram pela minha mesa." "E você assinou mesmo assim?" "É complicado." "Não é nada complicado", rebateu Lily. "Pessoas como você pisam em pessoas como eu sem nem perceber. É assim que o mundo funciona." Algo brilhou nos olhos dele, mágoa, talvez até vergonha. "É isso que você acha que aconteceu entre nós? Que eu estava me divertindo com alguém inferior? O que mais poderia ser? Bilionários não se apaixonam por garçonetes, exceto em filmes ruins. Eu não sabia que você era garçonete naquela noite", ele disse baixo. "Eu só sabia que você era alguém que me via. Não o meu dinheiro, não o meu nome, apenas eu." A sinceridade na voz dele a fez hesitar. "Não importa agora. A Rose vai perder tudo, e eu vou ficar sem teto no mês que vem." Jack ficou em silêncio por um longo momento. E se houvesse outro jeito? 3 meses depois, o diner da Rose reabriu, não mais como um boteco engordurado, mas como a Galeria Café da Lily, um espaço que combinava arte e restaurante. Todo o quarteirão foi reformado em vez de demolido, com moradias acessíveis acima das lojas e prioridade de aluguel para negócios locais. A inauguração atraiu multidões, incluindo a imprensa, ansiosa para entender por que o bilionário Jack Reynolds havia abandonado o plano de desenvolvimento mais lucrativo de sua empresa em anos.
Senhor Reynolds, é verdade que o senhor mudou todo o projeto por causa de uma garçonete? Gritou um repórter. Jack, ao lado de Lily, sorriu. Eu mudei porque às vezes precisamos ser lembrados do que importa. Esta comunidade importa. A arte importa. As pessoas importam mais do que o lucro. Lily apertou a mão dele, ainda sem acreditar em como sua vida havia se transformado. Suas pinturas pendiam nas paredes. Clientes falavam sobre elas enquanto tomavam café. E, pela primeira vez, ela sentia seus sonhos ao alcance. Mas nem todos estavam comemorando. Marcus Blackwood, sócio de Jack e principal acionista da empresa, observava do outro lado da rua, a fúria evidente em seus olhos frios. A reunião do conselho no dia seguinte seria brutal. Jack lhes custara milhões com seu projeto humanitário, e Marcus estava determinado a fazê-lo pagar. O que Jack não havia contado a Lily era que ele havia comprometido sua fortuna pessoal para proteger o sonho dela. Se o dia seguinte desse errado, ele poderia perder tudo. Mas olhando para ela agora, radiante de alegria, ele sabia que faria a mesma escolha novamente sem hesitar. Aquele beijo impulsivo em um diner chuvoso havia despertado algo nele, algo que ele havia perdido na busca implacável pelo sucesso. Ela o havia lembrado do arquiteto idealista que ele fora um dia, antes que planilhas e acionistas enterrassem sua paixão. Você nos salvou, sussurrou Lily, encostando-se nele enquanto as câmeras piscavam. Não, ele disse, beijando a testa dela. Você me salvou. A história dele se espalhou pelas redes sociais. A garçonete e o bilionário que se encontraram nas encruzilhadas da vida. Alguns chamaram de golpe de marketing, outros de conto de fadas moderno. Mas para Lily e Jack, era apenas o começo. Eles enfrentaram desafios, o mundo dele nunca a aceitando totalmente, os amigos dela desconfiados das intenções dele, Marcus agindo nos bastidores para minar a posição de Jack. Mas a cada obstáculo, o vínculo deles se fortalecia. 6 meses depois, no jardim do terraço que Jack havia projetado acima do café, ele se ajoelhou com uma pergunta simples e um anel que pertencera à sua avó. A resposta de Lily foi outro beijo. Tão impulsivo, tão transformador quanto o primeiro. A jornada deles ensinou que a verdadeira riqueza não é medida em dólares, mas em coragem. A coragem de enxergar além das aparências, de defender o que é certo e de amar sem reservas. Às vezes, os maiores riscos trazem as maiores recompensas. Às vezes, um único momento de conexão pode reescrever 2 histórias de vida. E às vezes, só às vezes, contos de fadas se tornam realidade. Não por causa de magia, mas porque 2 pessoas corajosas o bastante para serem vulneráveis se encontram em um diner comum, numa noite chuvosa. Se você se emocionou com a história de Lily e Jack, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal Vibe História para mais histórias tocantes que nos lembram do poder transformador do amor. Queremos saber, de que país você está assistindo? Compartilhe nos comentários abaixo.